Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar sobre como fazer a marcação corretamente das nossas estruturas sem que você se perca, se fazendo de forma objetiva. Essa é a maior dúvida que eu recebo dos seguidores, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube, porque eles acham as estruturas do SMC de forma muito subjetiva e acabam sendo manipulados na marcação de estrutura como a maioria acaba ensinando. Então, no vídeo de hoje, eu vim mostrar para vocês como fazer a marcação e vocês vão ver como que vai facilitar a visão de vocês e vocês não vão cair mais nas manipulações no mercado, tá? Então, eu trouxe aqui para o canto, basicamente, a forma como a maioria faz a marcação das estruturas. A maioria numa estrutura de alta fala que os fundos são considerados protegidos só pelo simples fato dele ter rompido o topo da estrutura anterior. Então, por exemplo, o mercado estaria trabalhando nesse fundo, nesse topo. Ele faz o seu pullback, simplesmente faz um fundo mais alto que o anterior e rompe o topo da estrutura anterior, onde a maioria está aqui atualizando, acreditando que isso aqui é um boys, uma quebra de uma estrutura, tá bom? Mas o nosso operacional é um pouquinho diferente. O fundo para a gente só é considerado protegido a partir do momento que ele varre algum tipo de liquidez, seja liquidez interna, seja fake boys, qualquer tipo de liquidez que a gente já aprendeu aqui no canal, tá bom? Então, por exemplo, para a gente, o fato dele estar fazendo essas movimentações que a maioria das pessoas estão atualizando esses fundos, basicamente isso aqui é apenas geração de mais liquidez, ok? A minha estrutura ela não está sendo atualizada. Aqui nesse caso, o mercado ele está gerando mais liquidez para depois vir retirar essa movimentação. Então, se isso aqui não é um fundo protegido, basicamente é liquidez, então também não é um choque, tá bom, pessoal? Então a tendência não reverteu. Eu acredito que já tenha acontecido com algum de vocês o fato de você ter comprado nessa estrutura, o mercado foi lá e te estopou, você achou que fosse reversão de tendência e, na verdade, o mercado continuou aquela alta. Então, ele te estopa aqui comprado e depois te estopa vendido. Isso porque simplesmente toda essa movimentação aqui é acúmulo de liquidez, já que a nossa estrutura ela só é válida mediante o fundo, nesse caso numa tendência de alta, ter varrido uma liquidez anterior. O simples fato daquele fundo só ter rompido aquele topo, o mercado está gerando liquidez para a verdadeira estrutura, ok? Então, quando o mercado vem, faz essa quebra e rompe o topo da estrutura anterior, sim, agora eu tenho um fundo protegido. A minha estrutura válida é essa daqui. Se ele vem, recua, e faz essa movimentação, quebrando o topo da estrutura, sem nenhum momento esse fundo ter varrido liquidez, significa que ele está apenas gerando a liquidez. Eu não posso atualizar a minha estrutura, ok, pessoal? O meu fundo protegido é aquele que varreu uma liquidez. Qual foi o fundo que varreu uma liquidez aqui? Exatamente esse. Se esse fundo só rompeu o topo da estrutura anterior, mediante a isso, ele não é um fundo protegido. Ele é apenas um fake boss. O meu boss verdadeiro está exatamente aqui. Então, quando o mercado vem e faz essa movimentação, eu não posso vender, porque aqui ele está me dizendo que ele está vindo somente consumir essa liquidez. A tendência ela tende a continuar, tá bom? Então, a reversão acontece a partir do momento que ela faz o quê? O rompimento de um fundo protegido, beleza? E aqui dentro do meu operacional, eu valido sim o rompimento com o pavio, mas você tem que verificar o que fica mais confortável para você, se é o rompimento com o corpo ou também com o pavio. Eu, particularmente, no meus trades, nas minhas marcações, eu valido o rompimento com o pavio, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu separei para vocês o gráfico do Euro USD, onde a gente tem a varredura de liquidez, mercado faz o rompimento do topo. Qual é o meu fundo? É sempre o fundo mais baixo, tá bom, pessoal? Não adianta o mercado ter subido aqui, ter varrido alguma liquidez e simplesmente ter continuado. O meu fundo sempre vai ser o fundo mais baixo, aquele que deu início ao rompimento do topo, tá bom? Então aqui eu tenho um boss verdadeiro. O mercado vem, faz a varredura da liquidez, aqui eu tenho uma indução, certo? E ele simplesmente,
rompe novamente. Eu tenho outro bode verdadeiro. Esse fundo agora pode se atualizar para cá, ó, ok? Aí nessa movimentação aqui, o mercado fez, ao invés de dar continuidade ao movimento, ele faz aqui uma reversão de tendência. Ele acaba de romper um fundo protegido, tá bom? Então aqui ele vem, faz essa quebra. Agora eu tenho um choque verdadeiro porque ele acabou de romper um fundo que varreu liquidez. Aqui vocês estão vendo que o mercado faz a quebra, ele simplesmente faz o recuo aqui e quebra novamente, ok? Só que isso aqui, se vocês forem parar para ver, em nenhum momento ele varreu uma liquidez. Poxa, Lana, eu já ouvi falar que um pullback ele é mais saudável se ele corrigir os 50%. Realmente, a movimentação, por exemplo, se a gente quer pensar em vendas, o ideal é que seja acima dos 50% ou compras abaixo dos 50%. Mas nem 100% das vezes o mercado vai corrigir nos 50%. Então a gente não pode deixar a nossa marcação de uma forma tão rigorosa dessa forma, senão a gente acaba se perdendo. Se eu só atualizar a estrutura porque ele corrigiu nos 50%, na maioria das vezes pode acontecer dele não corrigir e ele já reverteu a tendência e você está ali com a marcação da estrutura. Então não vai ser 100% das vezes que o mercado ele simplesmente vai fazer essa correção nos 50%. Então, para a gente, a regra para atualização da estrutura é ela varrer uma liquidez e romper o fundo ou o topo da estrutura anterior, se tratando. Aí vocês têm que saber qual é a tendência, né? Então, numa tendência de baixa, ela vai romper o fundo da estrutura anterior, ok? Então, nesse caso, o choque só é válido a partir do momento de alta para baixa, a partir do momento que ele faz o quê? O rompimento de um fundo que varreu liquidez. Então, eu tenho um choque verdadeiro, certo? Então, aqui nesse momento, pessoal, o mercado veio, recua e quebra novamente. Só que essa quebra aqui é uma quebra falsa para gente. É um fake boys. Se é um fake boys, consequentemente, pessoal, isso aqui é uma liquidez para gente. O mercado está gerando essa liquidez. Então, não é um choque, certo? Então, quando ele rompe essa movimentação, isso aqui para gente é apenas consumo de liquidez. A tendência ela permanece a mesma. O mercado está trabalhando nesse topo e nesse fundo aqui. A partir do momento que ele vai nessa liquidez e faz a quebra do fundo da estrutura anterior, eu posso atualizar a minha estrutura, ok? Então, esse topo passa para cá, beleza, pessoal? Aí aqui o mercado faz essa quebra, só que esse topo não varreu liquidez. Esse topo aqui, ele permanece intacto. Eu não atualizo a minha estrutura, certo? A mesma coisa aqui. Então, o mercado está fazendo o quê, pessoal? Nesses topos, ele está apenas gerando liquidez. A minha estrutura, ela permanece intacta aqui. E todos esses topinhos é liquidez interna, tá bom? Então, o mercado veio, faz essa quebra. Então, se ele faz essa quebra aqui, e não é um topo protegido, porque o meu topo protegido está aqui, ele está vindo a fazer o quê? Apenas um consumo de liquidez. Então, aqui vocês conseguem verificar que o mercado veio, varre a liquidez, tanto essa como essa, e quebra o fundo da estrutura anterior. Agora sim eu posso atualizar. Esse topo passa para cá, tá bom, pessoal? Então veio, mercado tem liquidez aqui, isso aqui é um topo protegido. Ele veio, faz o seu pullback e vai a liquidez. Para eu atualizar esse topo, ele tinha que romper aqui o fundo, tá bom? Então, por isso que a gente tem esses dois requisitos: a varredura da liquidez interna e o rompimento do fundo ou do topo da estrutura anterior. Então, nesse caso, o mercado varreu, mas ele ainda aqui, ó, nesse momento, ele ainda não teve a capacidade de romper o fundo. Aí agora a gente consegue verificar que houve rompimento. Então, esse topo é atualizado, tá bom? Qual é o topo da minha estrutura? Esse aqui ou esse aqui? Vai ser sempre o topo mais alto, aquele que deu início ao movimento do rompimento, tá bom? Então, aqui vocês conseguem verificar, ó, que só vocês botarem a linha para ver qual é o mais alto, acaba estando igualado, tá bom? Então você vai botar no topo que simplesmente é o primeiro que deu início a todo esse movimento. Agora, digamos que muita gente acaba errando aqui. Digamos que, por exemplo, esse fosse até mais baixo, ok, pessoal? E ele, de certa forma, varreu uma liquidez. Então, ele parou exatamente aqui e desceu.
Por mais que esse topo ele tenha varrido liquidez, o topo da minha estrutura permanece esse, porque esse é o topo mais alto. É ele que deu início ao movimento do rompimento do fundo, ok? Agora, se essa movimentação fosse mais alta que essa, sim, o topo da sua estrutura seria esse aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. O Isso aqui é uma movimentação só, tá bom? Então tudo aqui é liquidez. Agora vocês conseguem verificar que o mercado ele acaba de virar o meu topo protegido, ok? Então, por exemplo, ele rompe aqui. Ao invés de dar continuidade ao movimento, ele simplesmente rompe o meu topo protegido. Isso quer dizer que agora eu tenho um choque verdadeiro, tá bom? Então a tendência agora foi modificada. Aí vocês conseguem verificar que o mercado ele simplesmente rompeu, fez esse recuo, rompeu novamente. Só que aqui, se vocês forem olhar, esse fundo não varreu nenhuma liquidez, então consequentemente é um fake boys e é geração de liquidez, ok? Então, quando o mercado faz o rompimento desse fundo, ele está vindo apenas, pessoal, consumir essa liquidez interna. A partir desse momento que o mercado consome essa liquidez e rompe esse topo, agora eu tenho um BOS verdadeiro, eu tenho um fundo protegido, certo? Aqui, pessoal, eu tenho um fundo protegido. O mercado rompeu, faz um recuo, só que esse fundo não vai nenhuma liquidez, então eu não vou atualizar. Isso aqui, basicamente, é um fake boys, certo? Então, quando ele rompe aqui, não é um choque, apenas consumo de liquidez. Meu pensamento ainda é comprador, certo? Então, ele vem, varre essa liquidez e faz a quebra do topo da estrutura anterior. Então, agora o meu fundo ele é atualizado para cá, certo? Então, agora completando algumas dúvidas, pessoal, que muitos têm, eu considero sim um rompimento com o pavio, mas você, se você achar mais pertinente, você pode considerar somente o rompimento com o corpo, beleza? Muitas pessoas também me perguntam se eu faço esse tipo de marcação em todos os times. Sim, com o mercado fractal, tudo acontece em todos os times. Então a gente faz esse tipo de marcação tanto do 1 minuto até o anual, ou então em segundos. Eu preciso, outro tipo de pergunta é: Just, eu preciso olhar todos os times para fazer as minhas operações? Não. Você vai olhar, vai fazer a marcação da estrutura até onde você se sente confortável. Ok? Se você operar até o H1, você vai ficar até o H1. Se você se sentir confortável em operar até os 15, você vai operar até os 15. Você não é obrigado a chegar até 1 minuto, porque a maioria opera 1 minuto, ok? Se você quiser fazer sua execução até no diário, você pode. É só você simplesmente fazer toda a narrativa e deixar ali o time de execução como time do diário, tá bom? Então, basicamente, esse é o tipo de perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Essa é a forma como eu faço, de fato, a marcação da minha estrutura. Então, o choque, para mim, só é considerado válido realmente se aquele topo rompido ele varreu uma liquidez. Se ele não varreu uma liquidez, ele só rompeu um fundo de uma estrutura anterior, eu acredito que aquilo ali é um fake boys, é geração de liquidez. Então, não reverteu a tendência para mim. O mercado ali só está subindo para consumir aquela falsa estrutura como liquidez para continuar com aquela tendência, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e principalmente comentar, que aí vai ajudar bastante no engajamento, pessoal.